Na Semana da Mulher, vamos falar hoje da obra Memórias de Marta, da escritora Júlia Lopes de Almeida, que é uma escritora muito feminista. Ela é uma das expoentes do feminismo no Brasil, né? Também somada a Nízia Floresta, que é um livro que eu já coloquei também no material aí para vocês nas redes sociais, né? Autora de Opúsculo Humanitário. Então, como a FUVEST está com uma lista totalmente feminina esse ano, então a gente vai falar bastante de feminismo. E eu resolvi, então, fazer um resumo da obra para vocês entenderem a trama, um pouco das características da autora e dos personagens. Então, vamos lá. Bom, a Júlia Lopes de Almeida, como eu falei, ela é uma das expoentes do feminismo no Brasil. Então, ela tem como característica tanto a Falência, que é um outro romance dela, quanto esse, Memórias de Marta, ela tem como característica colocar mulheres, personagens femininas de extrema força, em detrimento de personagens masculinas que tanto aqui em Memórias de Marta, como lá na Falência, se suicidam. Então, as personagens masculinas, elas são mais fragilizadas ante a adversidades, principalmente de ordem financeira com relação ao psicológico, né? Elas sempre estão condicionadas a essa condição de êxito financeiro, sempre são cobradas. E é uma coisa que o machismo traz mesmo para o nosso cotidiano enquanto sociedade, né? A sociedade cobra os homens que eles tenham uma postura de força. Mas quando eles não têm essa postura de força, quando eles fraquejam, vamos dizer assim, eles não têm coragem de assumir diante da sociedade, que são frágeis, e aí acabam cometendo suicídio. Então é mais ou menos essa história aí da Júlia, do Memórias de Marta, que também que aparece, tá bom? E aparece no outro romance da Júlia Lopes de Almeida. O suicídio masculino, aqui no caso, o suicídio é do pai da Marta, que é a protagonista da história. Então, o pai da Marta, ele se suicida. Na verdade, o romance começa com o funeral do pai da Marta. A mãe obriga que a Marta dê um beijo no cadáver do pai, e ela fica totalmente espantada com aquilo, porque ela não tem muita intimidade com o pai não falava muito com ela, enfim, né? Então aí também faz uma crítica à não participação masculina na educação das crianças. E aí, no meio da trama, a gente descobre que esse pai cometeu um suicídio por conta de ter sido acusado injustamente de um roubo de dinheiro. Então, o pai da Marta era um caixeiro viajante, um vendedor, e na verdade ele é assaltado e a empresa cobra dele, e aí ele não tem como pagar essa quantia que ele deve, teoricamente, então ele acaba se matando. Então, a obra em si tem uma crítica muito grande, assim como todos os realistas, ao capitalismo, porque a gente sabe que o capitalismo é o sistema da opressão, o sistema imperdoável. Então, todas as obras realistas vão conter essa característica de crítica ao sistema capitalista. Então, isso é bem importante entender, tá? E até para usar como repertório em redações. Aí, então, a gente tem, né, como terceiro ponto, a vida de uma menina muito pobre, porque como o pai se suicida e a mãe fica sem renda para poder criar a Marta, ela era ainda muito pequena, a mãe se muda para um cortiço e vai lavar roupa para fora, lavar, costurar, engomar, e a Marta, então, ela não tem dinheiro para ter roupas para ir para a escola. Então, olha que contraditório. A mãe trabalhava com roupas, lavava roupas, mas a menina, a própria filha, não tinha condições de ir para a escola pública por falta de roupas. Então, a mãe tem uma vida extremamente sofrida, os clientes são exploradores, que é mais uma característica e uma crítica ao capitalismo. A mãe se mata de trabalhar, trabalha de dia e de noite, até que a mãe consegue um vestidinho com a Lucinda, que é uma menina rica, filha de uma cliente da mãe, para que a Marta pudesse frequentar a escola. Bom, a mãe da Marta se chama Marta também, tá, gente? Então, aí tem um processo que é a análise determinista, que é a questão da hereditariedade, que é bem importante a gente entender. A mãe da Marta, ela assume a questão da família, assim como a Marta, filha, depois vai assumir também uma família no final do romance, certo? Bom, aí ela consegue um vestido com a Lucinda, que é uma menina rica, né? E aí ela vai para a escola então. E quando a Marta chega até a escola,
Eu acho que aí tem uma questão assim, bem que a gente vê hoje. A Marta se depara com um ambiente chato, entediante, cansativo. Só que com o tempo, com as exigências da mãe, essa cobrança toda, né, da mãe falar, olha, eu tô fazendo o maior esforço para você estar na escola, e a professora também, que é a dona Minha, tá? Que não tá aqui, esqueci de colocar, mas a dona Minha, o que acontece é que a Marta, ela se torna a melhor aluna da escola. Então ela pega pra valer mesmo os estudos. E aí, o que acontece é que ela vai virar uma espécie de monitora das colegas para posteriormente prestar um concurso e se tornar professora. Então, olha a questão que nós temos aí da ideologia apoiativa da autora com relação à condição de educação da mulher, que isso é extremamente importante, que a mulher, ela não pode, ela tem que resistir às pressões da sociedade para que ela seja dona de casa, enfim, e resistir a tudo isso e perseverar nos estudos, perseverar na escola. Então foi isso que aconteceu com a Marta. Bom, a Marta então é uma menina pobre que vai morar no cortiço e ela odeia a vida do cortiço, né? Eu acho que isso é bem importante frisar porque ela descreve assim com nojo o cheiro do cortiço, aquele ambiente insalubre, extremamente hostil, cheio de brigas, como a gente conhece lá no Aloysio Azevedo, mas no Aloysio Azevedo a gente tem personagens mais resignadas, mais acostumadas com relação àquele ambiente. Então essa é a grande diferença entre o cortiço aqui em Memórias de Marta e o cortiço do Aloysio Azevedo. Aqui a gente vai ver o quê? Diferentemente do cortiço do Aloysio Azevedo, em que as personagens estão ali e fatalmente ficarão ali para o resto da vida, com alguma possibilidade de ascensão, mas através de um meio que não seja o estudo, porque isso não é oportunizado, nós temos aqui uma personagem que tem essa possibilidade de ascensão social a partir do estudo. Então, ela vai conquistar uma profissão de professora que é muito melhor do que a mãe foi. E a mãe, é engraçado que assim, em todo o tempo da narrativa, a mãe quer que a menina tome conta da casa também, porque ela vai precisar, é o que a mãe fala, em algum momento se você vai precisar saber fazer uma comida, costurar uma roupa, mas ela sempre queimava as panelas. E até que a mãe percebeu que o gosto dela não era nada a ver com ser dona de casa, então o que acontece é que a mãe deixa que a Marta se debruce nos livros, nos estudos, então ela se torna a custeadora do lar. É ela quem tira a família, a mãe, do cortiço para pagar um aluguel com o salário dela do magistério, tá bom? Então isso é bem importante a gente entender. Aqui, no 5, determinismo social presente na vida dos demais personagens. A gente tem um ambiente ali descrito, como eu falei, pela própria Marta, porque aqui nós estamos falando em Memórias, que é um ambiente caótico, tá? Esse ambiente, ele é povoado de personagens que vivem, vamos dizer assim, um submundo, vivem coisas que na cabeça da Marta são inaceitáveis, são repugnantes, tá? Então a gente tem como personagem a Ilhoa, que é uma portuguesa, vamos dizer assim. A Ilhoa tem um marido que pouco aparece na história, porque ele sai bem de madrugada e volta muito à noite, então ninguém praticamente vê esse marido, ninguém sabe onde ele está, se ele está realmente trabalhando, enfim. A gente tem a filha mais velha dessa Ilhoa, que é a Carolina. A Carolina, gente, é uma menina negra. Aliás, a Marta mesmo, a gente não sabe se ela é branca ou negra, porque tem uma passagem na narrativa que ela fica com ciúmes, né, da personagem que vai se casar com o Luiz, que é de quem ela gosta, e ela fala, nossa, a pele dela é tão branca, então a gente fica com a sensação de que ela é parda ou negra, mas a Carolina em si é uma menina negra, e é uma menina muito sofrida, porque ela tem que tomar conta de todos os irmãos da casa, que é uma coisa bem comum de a gente ver hoje em comunidades carentes, infelizmente. E a Carolina tem uma doença nas pernas, as pernas dela são muito inchadas, e ela também descreve a Carolina como uma coitada, porque ela vivia cheia de nódoas, cheia de beliscões roxos que a mãe dava nela por conta de não ter feito o trabalho direito. Então é uma personagem que vive assim em torno, cercada dessa exploração, e que no final, quando a Marta
Bom,